O portão de ferro da colônia penal de regime fechado número 14 fechou-se atrás de Helena com um estrondo metálico, como se selasse para sempre um capítulo de sua vida. Não olhe para trás, gritou a carcereira Svetlana Mikhailovna, mas ela nem pensava em fazê-lo. No bolso do casaco desgastado, uma declaração de liberdade amarelada pelo tempo e 500 rublos amassados. No pulso, o carimbo azul da instituição, marca indelével de 6 anos, 8 meses e 11 dias, o preço que pagou por um crime que nunca cometeu. O vento cortante de março penetrava a roupa fina enquanto ela caminhava pela calçada, contando os passos automaticamente, 237, 238. Um hábito adquirido entre grades, onde tudo se media em passos, minutos e restrições. O primeiro sopro de liberdade tinha gosto de amargor. Podia ir para onde quisesse, mas não havia lugar para onde ir. O ônibus até a estação de Chatura sacolejava pelas estradas esburacadas. Helena encostou a testa no vidro frio, observando os campos e bosquetes que desfilavam lá fora, imutáveis. A paisagem russa permanecia a mesma de 7 anos atrás, mas as pessoas... Os passageiros estavam absortos em telas luminosas, dedos deslizando rápido sobre superfícies de vidro, murmúrios incompreensíveis saindo de suas bocas. O mundo parecia mais silencioso e ao mesmo tempo estranhamente distante. Na composição para Moscou, sentou-se frente a uma adolescente de cerca de 15 anos, cujos dedos dançavam sobre um aparelho que cabia na palma da mão. "Oi, lindonas", dizia a menina para a câmera, sorrindo com todos os dentes à mostra. "Hoje vou mostrar como fazer uma maquiagem da moda em 5 minutos. Helena hesitou antes de interromper. "Desculpe, com quem você está falando?" A garota levantou os olhos, examinando o ar da jaqueta desbotada aos tênis surrados. "Estou gravando stories para o Instagram." "Ué, você nunca viu um smartphone?" Helena balançou a cabeça. "Estou acostumada com outros telefones." A adolescente soltou uma risada. "Tipo a Nokia 3310? Isso é coisa de dinossauro, vó." Os lábios de Helena se apertaram. 41 anos e já era chamada de vó? O mundo não apenas tinha seguido em frente, tinha deixado para trás como lixo descartável. A estação Kazan foi outro choque. Pessoas deslizavam pelas escadas rolantes, olhos grudados em telas. Nos corredores, entregadores em patinetes elétricos esquivavam-se com mochilas gigantes. Os bloqueios do metrô recusavam suas moedas. "Moça, compre um cartão Troika", sugeriu uma senhora na fila. "É prático. Todo mundo usa." "Troika?", repetiu Helena, confusa. "Cartão de transporte." "De onde você está vindo, minha filha?" "De longe", respondeu secamente. Dentro do vagão, anúncios soavam em 3 idiomas. Propagandas prometiam empréstimos em 2 minutos e entrega de comida japonesa em meia hora. Nos corredores, cafés exibiam códigos quadrados nas paredes. Ela ficou parada diante de um, sem entender. "Aproxime o celular do QR Code", explicou o atendente. "Não tenho smartphone", admitiu. O rapaz a olhou incrédulo. "Como não tem? Então anoto no papel o que a gente serve." No centro de atendimento, filhas intermináveis e telas piscantes a deixaram tonta. Depois de meia hora tentando decifrar o terminal, finalmente chegou ao guichê. O funcionário, um jovem de camisa engomada, pegou sua declaração de liberdade com 2 dedos como se fosse contagiosa. "Ah, qual foi a acusação?" "Homicídio. Mas fui inocentada." "Paquete sai em 1 mês", disse ele sem nem ouvir o final. "Taxa de 350 rublos. Para trabalhar ou alugar um lugar, precisa de registro." "Guichê 7. Próximo." "E onde vou ficar até lá?" perguntou, desesperada. "Com parentes." "Próximo." "Não tenho parentes." "Então procure a assistência social." "Não é problema meu." "Próximo." Ela se afastou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ao redor, todos corriam com pastas de documentos ocupados, urgentes. Só ela estava parada naquele formigueiro humano, invisível. O destino lhe reservou mais uma prova cruel. Perto da estação Parque Culture, reconheceu uma figura familiar. Irina Petrovna Komarova, ex-colega da editora Prosvechechenie. A mesma Irina com quem debatia, anos atrás, se valia a pena publicar antologias de poesia moderna. A mulher a reconheceu instantaneamente, paralisando no meio do corredor. Seus olhos se arregalaram em pânico. Por um segundo, trocaram um olhar. Então Irina virou o rosto e sumiu na multidão, quase correndo. "Ira! Espera!" gritou Helena, mas era tarde. Nos olhos assustados da ex-colega leu a sentença: assassina. Sempre assassina. Pouco importavam os papéis que comprovavam sua inocência. Para a sociedade, ela seria para sempre a mulher que supostamente esfaqueara o marido na cozinha de casa.
Seus pés a levaram, sem querer, até o bairro de Zamoscoreche, onde ficava o solar do século XIX, onde passará a infância. A casa ainda estava lá de 2 andares, com suas molduras esculpidas e o mezanino. Mas agora um muro alto com câmeras a cercava, e no portão brilhava um interfone com tela sensível ao toque. Helena pressionou o botão. Uma voz saiu do alto-falante. Quem é? Boa tarde. Sou Helena Mironova. Esta casa pertenceu à minha família. Aguarde. Minutos depois, aproximou-se um homem de uns 30 anos, em roupa esportiva cara, seguido por uma mulher de casaco de pele e um menino de 7 anos. O que você quer? Perguntou, hostil. Esta casa era dos meus pais. Foi tirada de mim ilegalmente há 7 anos. Não sei de nenhuma herança, cortou ele. Compramos tudo direitinho, documentos em ordem. Machin Vorutsov, empresário. Saia daqui ou chama a segurança. Ao menos deixe-me ver o pátio. Impossível. Marina, leve a criança para dentro. Helena encostou o rosto nas grades. Do outro lado, um jardim impecável com uma cascata artificial e um playground novo. No canto onde antes florescia a lilás de sua mãe, agora havia uma pérgola de vidro e metal. Da casa original só restava a fachada. A alma havia sido arrancada. Escurecia rápido. A noite de março era úmida e fria. Os 500 rublos evaporavam, passagem de metrô, um pão no corredor. Helena vagava sem rumo, olhando as vitrines das imobiliárias. Aluga-se apartamento. Só para eslavos, sem crianças ou animais. Comprovante de renda obrigatório. Sua declaração de liberdade não constava na lista de documentos aceitos. O salvamento veio quando menos esperava. Perto da antiga casa, uma senhora com balde e rodo, a zeladora Maria Petrovna, a reconheceu apesar dos anos. Lena? Helena Romanovna? Não pode ser, exclamou levando as mãos ao peito. Pensávamos que você tinha desaparecido. Onde esteve? Longe, muito longe. Maria Petrovna a olhou com atenção, e seus olhos, cheios de uma compreensão que Helena não via há anos, encheram-se de lágrimas. Entre, filha. Vamos tomar um chá. Pela primeira vez em quase 7 anos, alguém a chamava de filha. Maria Petrovna olhou para Helena com atenção. A roupa desgastada, o rosto cansado, a bolsa barata pendurada no ombro. Algo em seu olhar vacilou, amoleceu. Vem, aqueça-se. Um chá, pelo menos. Helena hesitou. Não quero incomodar. Que incômodo, minha filha. Eu mesma passei pelo colapso do país e pelos anos 90 selvagens. Sei o que é ficar na rua. Fica uma noite, amanhã a gente pensa em algo. Deus aguenta, e a nós também ensinou. O pequeno quarto da zeladora cheirava a borscht e a bálsamos Vesdocha. Sobre a mesa, uma televisão antiga exibia notícias em volume baixo. Maria Petrovna serviu um chá forte, cortou pão com banha. Come, come, não se acanhe. Está magra que nem um palito. Helena bebia o chá quente em pequenos goles, sentindo o calor se espalhar pelo corpo. Pela primeira vez em um dia inteiro, alguém a tratava como gente, sem medo, sem julgamento, sem perguntas demais. Obrigada, sussurrou. A criança, todos nós andamos debaixo do mesmo céu. Hoje é você, amanhã sou eu. Precisamos nos apoiar. À noite, deitada em uma cama de armar no cantinho da zeladora, Helena ouvia o burburinho da cidade além da janela. A liberdade tinha gosto de remédio amargo. Podia ir para onde quisesse, mas não tinha para onde. Podia dizer o que bem entendesse, mas não tinha com quem. As paredes da prisão haviam desabado, mas em seu lugar cresciam outras feitas de indiferença, de medo, de rejeição. Fechou os olhos e tentou rezar como a mãe lhe ensinara na infância. As palavras da oração do pai fluíam automaticamente. Pai nosso que estais nos céus. Mas o coração permanecia vazio. Onde estava Deus quando a condenaram por um crime que não cometeu? Onde estava ele durante aqueles 7 anos de pesadelo? Do outro lado da parede, um relógio antigo marcava as horas. Helena contava as batidas. O hábito da zona não a abandonara. 30 passos até a pia, 40 até o banheiro, 200 até o refeitório. O corpo lembrava do cárcere mesmo quando a razão compreendia que ela estava livre. Mas estava livre de verdade? Os portões de ferro ficaram para trás, enquanto grades invisíveis começavam a cercá-la. Desculpe, mas não é o perfil que procuramos. O gerente da cafeteria Chocoladnitsa nem sequer tentou disfarçar o nojo na voz. A certidão de libertação estava sobre a mesa entre eles, como uma sentença sem apelação. Helena guardou os documentos na pasta gasto. Era a 7ª recusa em uma semana. Os recrutadores liam seu currículo, aprovavam com a cabeça ensino superior, experiência como editora, domínio de idiomas, até chegarem à certidão de reabilitação. Então, os rostos se fechavam. E o que exatamente não lhe agrada?
tentou ela pela última vez. Sou inocente. Fui absolvida. Entendo, mas somos um estabelecimento familiar. Os clientes trazem crianças. Não ficariam à vontade perto de alguém com seu histórico. Histórico. Palavra bonita para uma vida destruída. Na rua, uma chuva fina de abril molhava os ombros. O dinheiro estava acabando. Restavam 150 rublos. Maria Petrovna a abrigara por uma semana, mas abusar da bondade não era justo. Hora de procurar um abrigo para desabrigados ou passar a noite na estação de trem junto ao hipermercado Auchan, na periferia de Moscou, ficavam os contêineres de lixo e, ao lado, um ponto de coleta de recicláveis. 2 homens de meia idade separavam metodicamente caixas de papelão, distinguindo as limpas das sujas. Com licença, aproximou-se Helena. Não sabem onde posso arrumar um trabalho? Eles trocaram um olhar. O de barba grisalha, vestindo um casaco de trabalho, sorriu sem malícia. Que trabalho, moça? Aqui ninguém arruma emprego. Aqui a gente sobrevive. Procuro qualquer coisa mesmo. O segundo, de rosto avermelhado e feições intelectuais, largou um pedaço de papelão. O que aconteceu? Você é jovem, parece saudável. Tem documentos? Tenho, mas... Helena titubeou. Problemas para conseguir trabalho. Entendi, assentiu o barbudinho. Vanil, aliás, este é Kolya, o físico. E você, Helena? Que tal, Kolya, a gente mostra pra moça a nossa academia de ciências. O ruivo riu. Academia é modo de dizer, embora, pensando bem, tem sua razão. Ivan Grigorievich Vanil enxugou as mãos nas calças. As regras são simples. Papelão, 7 rublos o quilo, mas só o limpo. Latas de alumínio, 40 rublos. Cobre é nosso ouro, mais raro. Num dia bom, você tira 100, 150 rublos se tiver sorte. E onde morar? Perguntou Helena. A gente tem um cantinho, não é, Kolya? Temos. Não é rublioca, mas tem teto. E luz. Protege da chuva. Trabalharam até o anoitecer. Helena aprendeu rápido que papelão aceitavam, como identificar latas de alumínio, a diferença entre fios de cobre e de alumínio. As mãos ficaram cortadas pelas bordas afiadas do metal, as costas doíam de tanto se curvar. Mas, ao final do dia, tinha 120 rublos no bolso, ganhos com honestidade. Não está ruim para um primeiro dia, aprovou Vanil. Você tem jeito para isso. Obrigada pelo elogio, sorriu Helena. Agora me mostram essa tal casa. Era um vagão de construção abandonado em um canteiro de obras paralisado perto do anel viário de Moscou. Ali um dia planejavam erguer um shopping center, mas o dinheiro acabou, e o projeto foi engavetado. Dentro, uma estufa de ferro improvisada, beliches de tábuas, uma mesa feita de cavaletes. Cheirava a óleo de máquina, madeira velha e algo mais, o cheiro de pessoas que não tinham para onde ir quente, seco, apresentava Vanil mostrando o espaço. O policial da região não aparece por aqui, preguiça de vir até o fim do mundo. Lenha a gente catuca em outras obras, água buscamos na torneira pública. Como no campo, só sem vaca. E o banheiro? Lá fora tem uma cabana. Não é o palácio de inverno, mas dá pro gasto. Kolya jogou mais lenha na estufa. Helena, se não for indiscrição, que problemas são esses com trabalho? Ela sentou-se no beliche, abraçando os joelhos. Fiquei 7 anos presa, por assassinato do marido. Os homens trocaram um olhar, mas não havia medo em seus olhos. Apenas uma compreensão triste. Inocente? Perguntou Vanil. Inocente. Absolvida por completo. Mas isso não muda nada para os empregadores. Entendo. Kolya tirou da bolsa uma garrafa de vodka. Eu, por exemplo, sou candidato em ciências físico-matemáticas. Trabalhava no Instituto Kurchatov e estudava plasma. A mulher foi embora, levou as crianças. Disse que não queria viver com um fracassado. Comecei a beber. Primeiro, de dor. Depois, para não pensar. Perdi o emprego. A casa. Agora bebo porque não sei mais viver sóbrio. Serviu a vodka em copos facetados. Quer? Não, obrigada. Certo. Eu, pelo menos, ainda tenho isso. Kolya, o físico. Era assim que todos o chamavam ali. Da vida antiga, só sobraram os conhecimentos. Às vezes dou aula de física para estudantes por 20 rublos. Mecânica quântica no lixo. Essa é a minha sorte. Vanil afastou seu copo. Eu também não bebo. Parei faz tempo. Acabei aqui por um motivo bestial. Peguei materiais de construção para consertar o telhado da creche da minha aldeia. O teto vazava, as crianças ficavam debaixo de baldes. Achava que estava ajudando, mas, segundo a lei, roubei do Estado. Condenação por desvio de verbas. Quando saí, a aldeia já estava vazia. Todos foram para a cidade. Mastigou os lábios. Sou engenheiro civil.
Metade da vida construindo casas, projetando estradas. Agora cato papelão, mas não reclamo. Estou vivo, saudável, não atrapalho ninguém. E a família? Perguntou Helena. A mulher morreu antes da prisão. Câncer? Filhos não tivemos. Deus não deu. O vagão ficou em silêncio. Lá fora, o anel viário zumbia. De vez em quando passavam caminhões, iluminando as janelas com os faróis. Helena olhava para aqueles homens, um ex-cientista, um ex-engenheiro, ambos com vidas quebradas, mas sem terem perdido a dignidade. Vanil, disse ela, posso ficar aqui por um tempo, até arrumar um trabalho? Tem espaço para todos. Só combinamos uma coisa, ninguém julga o outro, não fuçamos no passado sem permissão, não pedimos dinheiro emprestado. E cada um responde por si. Combinado? Combinado, respondeu Kolya. Kolya levantou o copo num gesto irônico de brindes. Bem-vinda, então, ao Clube dos Anônimos Derrotados, ou, como prefiro chamar, a Academia Alternativa de Ciências. Helena deitou-se no beliche, usando a bolsa como travesseiro. O vento frio entrava pelas frestas das paredes, o colchão afundava no meio, e o cobertor cheirava a vidas alheias. Mas, pela primeira vez em meses, ela não se sentia sozinha. Aqueles homens não a rejeitaram, não temeram seu passado. Aceitaram-na como era, uma ex-presidiária sem futuro. Num mundo onde pessoas respeitáveis fugiam dela como de uma leprosa, foram justamente os marginalizados que estenderam a mão. E sem esperar, as lágrimas vieram. Não de autocomiseração, não de desespero, de gratidão. Vanil bateu-lhe desajeitadamente no ombro. Nada disso, Helena Romanovna. Eu também já achei que tudo havia acabado. O importante é não amargurar o mundo inteiro. Na manhã seguinte, enquanto os homens ainda dormiam, ela tirou da bolsa uma pequena iconografia de São Nicolau, o taumaturgo, presente de Vera, sua companheira de cela, na véspera da liberdade. Colocou-a no parapeito improvisado e sussurrou as palavras que a acompanhavam há anos. Pai nosso que estis nos céus, santificado seja o vosso nome. Na prisão, pedia forças para suportar o cativeiro. Agora, em liberdade, pedia a mesma coisa, só que o cativeiro tinha outro nome. Não eram mais grades e celas, mas a indiferença de um mundo que lhe virava as costas. Talvez, porém, aquilo também fosse uma resposta. Talvez Deus a tivesse guiado até pessoas que a entenderiam sem explicações. De repente a memória jogou 7 anos atrás. Fevereiro de 2012. Enfermaria da prisão. Ela estava deitada na cama institucional, apertando contra o peito a filha recém-nascida. 3 dias, era tudo que lhe concederam. O cheiro dos cabelinhos finos, o calor da mãozinha frágil, o respirar inocente. Ana, disse a assistente social, com o rosto marcado pelo cansaço. Pelos registros, para o bem da criança, é melhor entregá-la a uma família estável. Você tem prisão perpétua. Ania, minha pequena, sussurrava Helena, beijando a testinha da filha. A mamãe vai te encontrar, juro. Vou provar que sou inocente. Mas na época aquilo parecia impossível. Uma sentença perpétua não deixava espaço para esperanças. Agora, porém, ela estava livre. Podia procurar a filha. Podia tentar explicar por que esteve ausente todos aqueles anos. Só não sabia como explicar a uma menina de 6 anos que a mãe esteve na prisão. Nem onde começar a buscar. Você não está dormindo? Kolya, o físico, acordara. Não consigo. As primeiras noites de liberdade são as mais difíceis, respondeu ele, esfregando o rosto com as mãos. Na zona, pelo menos, você sabe que amanhã será igual a hoje. Aqui fora, é só incerteza. Ele sentou-se na cama de madeira, olhando para ela. Helena, você realmente é inocente? Sim. Então não desista. Se existe justiça neste mundo, ela vai prevalecer. Você acredita em justiça? Eu acredito em física. E a física diz, a energia não se perde, só se transforma. O mal também é energia. Cedo ou tarde, ele volta para quem o gerou. Lá fora, o dia começava a clarear. Em algum lugar naquela cidade imensa sua filha vivia. Em algum lugar, andava o homem que destruíra sua vida. Em algum lugar, estava a verdade que ela ainda precisava encontrar. Kolya, chamou ela, depois de um silêncio. Você sabe mexer em computadores? Um pouco. Por quê? Olhe o que encontrei. Kolya pegou do lixo um iPhone dentro de uma capa de couro caro. Quase novo, só a bateria descarregada. Eles reviravam os arredores do Centro de Negócios Belaya Plochad, no Anel dos Jardins, onde funcionários de escritório jogavam fora papelão de qualidade e, às vezes, latas de café importado. Maio estava quente. O trabalho ficará mais fácil. Roubaram e jogaram fora, supus Vanil separando papéis. Ou perderam, acrescentou Kolya, examinando o aparelho. Quem achou não soube desbloquear.
Era um modelo 6 que 2 anos antes custava cerca de 50 mil rublos. Tenho um carregador de iPhone 4 na velha caldeira abandonada, disse Kolya. A entrada é a mesma. E o que vamos fazer com o telefone alheio? Perguntou Helena. Curiosidade, só isso. Talvez tenha algo interessante. À noite, na caldeira desertada de um prédio em ruínas, Kolya conectou o aparelho. A tela acendeu com uma luz esverdeada. Funcionava. E melhor ainda, não tinha senha. Olhem, tem muitos vídeos aqui, disse ele, tocando desajeitadamente na tela. Helena aproximou-se. O dedo de Kolya, sem querer, abriu uma pasta de gravações. No pequeno visor apareceu o rosto de um homem de meia-idade, cabelos castanho escuros e aquele mesmo sorriso encantador que um dia lhe roubara o coração. Helena gritou e recuou, como se visse um fantasma. O que foi? Alarmou-se Vanil. Ela não conseguiu responder. Na tela, sorria Igor, seu marido. O homem que supostamente ela matara 7 anos antes. Vivo, bronzeado, abraçando uma loira alta envolta em um casaco de pele caro. Ao fundo, a decoração luxuosa de um hotel 5 estrelas. Para os dias de amor, Alocha, dizia ele, beijando a mulher na face. Lembra como tudo começou? Você tinha medo que a esposa desconfiasse de algo. A loira riu. Que boba eu era. Achava que você era um homem de negócios casado com problemas em casa. E eu sou um homem de negócios. Igor piscou para a câmera. Muito bem sucedido. No canto da tela, a data, março de 2017. 1 ano antes. 1 mês antes, se contassem a partir da gravação. Helena. Vanil sacudia-a pelos ombros. O que está acontecendo? É o meu marido. O homem que eu supostamente matei. Kolya quase deixou o telefone cair. Como assim, morto? Ele está bem vivo. Exatamente. Ela sentou-se em uma caixa, cobrindo o rosto com as mãos. 7 anos de inferno, e tudo não passava de uma farsa. Igor está aí, feliz da vida com suas amantes, enquanto eu apodrecia numa cela. Mostre mais, pediu ela com a voz embargada. Kolya passou os vídeos, Igor com a mesma loira em restaurantes, iates, teatros, ternos caros, joias, champanhe. A vida de um homem oficialmente morto. Precisamos ir à polícia, disse Vanil. Isso é uma prova. Prova de o quê? Helena riu, amarga. De que me enganaram como uma idiota. Há 7 anos, ninguém acreditou em mim. Agora então. Mas a descoberta reavivara memórias que ela tentará enterrar. 1995, Parque Ismailovsky. Mercado cooperativo. Tempos difíceis. O salário na editora Prosvechecheny atrasava meses. Ela economizava em tudo, comprando bugigangas baratas para presentear os colegas. Era ali que o viu. Um homem atraente por volta dos 30 anos, examinando colheres de cocloma numa banca. Preciso de peças autênticas, explicava ele ao vendedor. Tenho sócios na Alemanha. Eles entendem de arte russa. Havia algo nele que a atraía, a educação, a seriedade dos propósitos. Helena aproximou-se. Desculpe, o senhor procura artesanato russo legítimo? Tenho em casa uma coleção de chales de Pavlovsky Posad do século XIX. Herança da minha bisavó. Os olhos do estranho brilharam com interesse genuíno. Pavlovsky Posad? Isso é o sonho de qualquer colecionador. Posso ver? Assim começou uma história que duraria 16 anos. Na Alemanha, um chale desses vale milhares de marcos, explicou ele, examinando a coleção familiar com olhos de especialista. E aqui ninguém dá valor. Precisamos mostrar à Europa a verdadeira beleza russa. Era um legado de família, 15 chales do século XIX, reunidos pela bisavó Alexandra Vassilievna da nobre linhagem dos Volkonsky. Cada peça uma obra-prima, a princesa cisne com seus cisnes bordados em fundo azul escuro, o inverno russo, com padrões geométricos que imitavam o gelo, as 4 estações, onde a natureza ganhava vida em fios de seda. Não eram apenas tecidos, eram fragmentos da história russa, preservados em cores e desenhos. Você tem ideia do tesouro que guarda? Admirou-se Igor, quase reverente. Isso não é arte, é memória. O casamento em 1998 foi simples. A mãe de Helena já estava doente, o pai havia falecido havia anos, e o dinheiro era escasso. Igor insistiu que ela adotasse seu sobrenome. Agora você é Berestova. Deixe Mironova no passado. Os primeiros anos pareceram um sonho. Viagens à Europa, promessas de um futuro brilhante com a exportação de antiguidades. Mas entre 2000 e 2005, as primeiras rachaduras surgiram. O negócio com os parceiros alemães engasgava. Eles apareciam e desapareciam sem aviso. Igor chegava tarde, com o cheiro de perfumes desconhecidos.
Reuniões de trabalho se estendem até a noite, justificava, enquanto Helena encontrava recibos de jantares a dois e bilhetes com nomes femininos nos bolsos de seu casaco. Quando ela questionava, ele respondia com irritação. Está com ciúmes de parceiras de negócios? Em qualquer empresa grande há mulheres. Não seja ridícula. Entre 2006 e 2010, a infertilidade tornou-se uma arma silenciosa. Exames não revelavam problemas, mas a gravidez não vinha. Igor comprava suplementos caros, vitaminas importadas. Os europeus têm tecnologia melhor. Vamos investir agora para ter filhos saudáveis depois. Helena engolia as pílulas sem desconfiar que anos mais tarde, uma médica na prisão revelaria a verdade. Seu corpo apresentava os efeitos colaterais de anos de anticoncepcionais. Seu nível hormonal é de quem tomou contraceptivos por uma década, diria a ginecologista perplexa. Mas você afirma que queria engravidar. Em 2011, a ilusão desabou. Uma mensagem no celular de Igor, de uma tal Lica. Quando vamos resolver esse problema de uma vez? Estou cansada de me esconder. A resposta dele: o plano está pronto. A velha logo some. Está tudo preparado. Helena relia as palavras, sentindo o chão se abrir. A velha era ela. O plano, algo terrível que a aguardava. Na noite de outubro daquele ano, Igor chegou com um buquê de rosas vermelhas e uma garrafa de Dom Pérignon. Temos motivo para comemorar, Lencia, anunciou radiante. Os alemães aprovaram o primeiro grande lote. Seus chales estarão nas melhores galerias da Europa. Serviu champanhe, mas o sabor era estranho, amargo, metálico. Helena fingiu um gole e quando ele virou as costas, despejou o resto no vaso de gerânios. Estou me sentindo mal, murmurou, pressionando a têmpora. A cabeça está girando. É a emoção, Liac, sorriu Igor, ajudando-a a deitar no sofá. Helena fechou os olhos, mas deixou uma fresta entre as pálpebras. Ouviu os passos dele pela sala, o barulho de gavetas sendo reviradas. Depois, a aproximação lenta. Através dos cílios, viu a lâmina do faca de cozinha refletindo a luz. O rosto de Igor estava impassível, quase sereno. Adeus, Lencia, sussurrou. Nada pessoal. Só negócios. No último segundo, ela rolou para o lado. A faca rasgou o ar, cortando-lhe superficialmente o braço. Helena gritou, pulou do sofá e correu para a porta, enquanto Igor tentava agarrá-la. Socorro! Ele vai me matar! Berrou para o corredor. Vizinhos acorreram, atraídos pelos gritos. Quando a polícia chegou, o apartamento estava vazio, apenas sangue no chão, a faca abandonada e 2 copos de champanhe tombados. Igor havia desaparecido. Uma semana depois, encontraram um corpo carbonizado em um carro queimado nos arredores da cidade. A identificação foi feita pelos dentes e pela aliança. Levou uma pancada na cabeça antes do incêndio, explicou o investigador Zuel. Tentativa de encobrir o crime. Mas eu não o matei, protestou Helena. Ele quem me atacou. Essa é a sua versão, retrucou Zuel frio. As provas contam outra história. O julgamento durou 6 meses. O advogado designado, jovem e desatento, mal apresentou defesa. As acusações se baseavam em indícios, o motivo, a herança dos chales e a apólice de seguro que Igor havia feito em seu nome, a oportunidade. Helena estava sozinha em casa naquela noite, e a tentativa de ocultar o crime. A sentença foi implacável. Homicídio em estado de emoção violenta. 20 anos de prisão. 7 anos depois, a verdade a encarava de uma tela de celular. Igor estava vivo, rico, sorridente ao lado de uma loira em um restaurante de luxo, enquanto ela apodrecia atrás das grades por um crime que não cometeu. O que você vai fazer? Perguntou Vani, o ex-detento que lhe mostrou o vídeo. Helena segurou o aparelho, os dedos tremendo. 16 anos de mentiras. Cada eu te amo era uma fachada. Cada beijo, uma encenação. Igor não caçara uma mulher, caçara um patrimônio. A coleção de Pavlovsky Posad valerá uma traição meticulosa. Vou buscar justiça, respondeu, a voz quase inaudível. Se é que ela ainda existe neste mundo. O investigador Alexander Petrovich Kratou nem sequer levantou os olhos dos papéis. Seu escritório no prédio envelhecido da Petroca cheirava a cigarro e a décadas de arquivos empoeirados. O caso está encerrado. A sentença é definitiva, disse monótono. Por que revolver o passado? Helena colocou o celular sobre a mesa, o vídeo ainda rodando. Na tela, Igor sorria, abraçado à desconhecida. Tenho novas provas. Meu marido está vivo. Kratou finalmente olhou. E foi então que ela viu o que procurava. Não surpresa, não dúvida, mas medo. O medo de quem sabe mais do que deveria. Pode ser montagem, descartou, afastando o aparelho. Hoje qualquer um fabrica imagens no computador. Não perca tempo com fantasias.
O senhor nem olhou direito, insistiu Helena. Cratou acendeu um cigarro, ignorando a placa de proibido fumar na parede. Aconselho você a esquecer isso e seguir em frente, disse, exalando a fumaça. Às vezes é melhor não saber a verdade. A última frase soou como uma ameaça. Helena entendeu. Aquele homem fazia parte do sistema que a enterrara viva 7 anos antes. Talvez tivesse recebido dinheiro de Igor. Talvez apenas temesse admitir um erro judicial. De qualquer forma não haveria ajuda ali. Então não pode ou não quer me ajudar. Não posso. Nem vou. Kratou bateu o cigarro no cinzeiro. Adeus. Do lado de fora, o sol de maio aquecia as ruas como se fosse verão, mas Helena sentia um frio que vinha de dentro. O primeiro passo em busca de justiça esbarrou em uma parede de indiferença. A salvação veio de onde menos esperava. Maria Petrovna, a zeladora que lhe dera abrigo na primeira noite de liberdade, ouviu em silêncio o relato do encontro frustrado com o investigador. Enquanto servia chá de um samovar antigo, a velha mulher refletiu por um instante. Procure outro departamento, sugeriu por fim. Dizem que lá trabalha um tal de Belosiorov. Um homem honesto, completou Maria Petrovna, ajustando o chale nos ombros. A esposa dele faleceu recentemente, sabe como é a dor. Trabalha na Procuradoria Interdistrital, perto do metrô Kitaigorod. E como a senhora sabe disso? Perguntou Helena, surpresa. A minha vizinha, Claudia Mikhailovna, teve um problema com furtos no porão do prédio. Ele cuidou do caso. Homem justo não aceita suborno. Hoje em dia, isso é raridade, disse ela. A Procuradoria Interdistrital ficava em um prédio moderno, com corredores limpos e cabines sem o cheiro de cigarro que impregnava as repartições antigas. Andrei Viktorovich Belosiorov a recebeu no mesmo dia. Helena havia se inscrito pela fila eletrônica com a ajuda de Kolya Fizik, o jovem que consertava rádios no vagão abandonado. O investigador era um homem de cerca de 50 anos, com olhos azuis penetrantes e têmporas marcadas pelo tempo. Sobre a mesa, uma foto emoldurada, uma mulher de meia-idade bonita ao lado de uma jovem estudante. Ao redor, pastas organizadas com precisão militar, um bloco de anotações com letra miúda e uma pilha de processos. Helena Romanovna Mironova apresentou-se, estendendo os documentos. Usava o sobrenome de solteira, depois do divórcio havia recuperado a identidade de antes. Contou sua história sem rodeios, como aprenderá na prisão, fatos, datas, circunstâncias. Belosiorov ouvia com atenção, interrompendo apenas para esclarecer detalhes. Onde encontrou este telefone? Perguntou, examinando o aparelho. Num container de lixo perto do centro de negócios Belaya Plochad. Tenho testemunhas. Mostre o vídeo. Helena apertou play. O investigador assistiu em silêncio, o rosto impassível. Só os dedos batendo ritmadamente na mesa traíam sua atenção. Quando a gravação terminou, ele cruzou os braços. Interessante, murmurou. Muito interessante. Mas por que acha que eu vou acreditar em você? Seu colega já a dispensou. Porque não tenho mais para onde ir, respondeu ela, firme. Ou encontro a verdade, ou ficarei para sempre como assassina de um homem vivo. Belosiorov recostou-se na cadeira, estudando-a com um olhar que misturava ceticismo e algo mais, uma sombra de reconhecimento. Depois, com um suspiro, indicou a foto na mesa. Sabe, eu também tenho contas a acertar com a injustiça, confessou baixo. Minha esposa, olha, morreu de câncer de mama em 2015. Na clínica distrital, perderam os resultados dos exames por 3 meses. Disseram que a fila para a cirurgia era de 2 semanas, mas em uma clínica particular poderiam salvá-la por 50 mil rublos. Fez uma pausa, olhando pela janela. Eu não tinha esse dinheiro. Ainda sonho com ela. Às vezes no pesadelo, ouço, Andriusha, você é investigador, poderia ter pegado uma propina como os outros e me salvado. E ela estava certa, de certo modo. Voltou para a mesa, pegou uma caneta. O telefone precisa de perícia técnica e criminalística. Se o vídeo for autêntico, começamos a investigar. Se não, lamento pelo seu tempo. A perícia levou 1 semana. Todos os dias, Helena ligava para a procuradoria. A secretária repetia a mecânica. Aguarde, a perícia ainda não ficou pronta. Até que Belosiorov a chamou. Sobre a mesa, uma pasta grossa com os laudos. As gravações são autênticas, anunciou sem preâmbulos. Os metadados coincidem com as datas. Não há sinais de montagem digital. A geolocalização confirma o local, o Hotel Metropol. Seu marido está vivo. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Uma coisa era alimentar a esperança, outra, ouvir a confirmação oficial. E agora? Agora reabrimos seu caso. Vamos ver o que foi feito de errado. Os arquivos de 2011 a 2012 ocupavam metade da mesa.
Beloziorov examinou-os com uma lupa, anotando no bloco. Helena observava contendo a respiração. Este processo é o manual de negligência dos anos 2010, resumiu ele, após 2 horas. A perícia de sangue foi feita em 2 dias quando o prazo é de 7. A testemunha Petrova, que teria ouvido suas brigas com o marido, emigrou para os Estados Unidos 1 mês após o julgamento. O perito criminal morreu de infarto em 2015. O investigador Zuiel pediu demissão em 2014, depois de uma auditoria da segurança interna. Ou seja, todos os envolvidos ou estão mortos ou desapareceram. Quase todos, corrigiu, virando uma página. Sobraram o juiz Krasnov, aposentado, e a promotora Semionova, que hoje trabalha em outra região. Ele se levantou, aproximando-se da janela. Lá fora a cidade seguia seu ritmo indiferente. Carros passavam, pessoas apressadas, a vida fluindo como se nada tivesse acontecido. Naquela época, o importante era fechar casos, comentou, pensativo. Cadáver? Suspeito? Prontinho, arquivado. Plano cumprido, chefia satisfeita. E hoje? Perguntou Helena. Mudou um pouco. Muito pouco, mas mudou. Beloziorov voltou à mesa, pegou a caneta. Vou solicitar a revisão por novas evidências. É burocrático, demorado, mas temos uma chance. Que chance? Sua voz tremia entre o medo e a esperança. Se provarmos que seu marido está vivo, o crime deixa de existir. Não se pode matar um homem vivo. Seu processo será reaberto, e você será totalmente reabilitada. Helena calou-se, absorvendo as palavras. Reabilitação. O peso daquelas sílabas era quase insuportável. A devolução do nome, da dignidade e da verdade. Olhou para Beloziorov, que agora observava a foto da família. Andrei Viktorovich, disse baixinho, preciso limpar meu nome não só por mim. Algum lugar, uma menina de 7 anos cresce sem saber que sua mãe não é uma assassina. Minha filha nasceu na prisão. O investigador tocou a moldura da foto, a esposa, a filha estudante. Entendo, murmurou. Pelos filhos, a gente move montanhas. Minha Kátia ainda me pergunta por que não salvei a mãe. Digo que nem tudo depende de nós, mas alguma coisa depende. Alguma coisa a gente pode mudar. Pegou a pasta dos documentos. Vou trabalhar nisso. Não prometo rapidez, mas vou trabalhar. Tem um número de telefone para contato? Não tenho telefone. Compre um, mesmo que básico. Não tenho dinheiro, admitiu ela, pensando nos 150 rublos diários que ganhava catando papelão. Beloziorov abriu a gaveta e tirou um aparelho antigo, de teclas. Pegue este. Era da minha esposa. Não tive coragem de jogar fora. A bateria ainda é boa. Helena aceitou o celular. Simples, resistente, sem frescuras. Na tela, uma foto. A mesma mulher da moldura, só que mais jovem, sorrindo. Obrigada. Não sei como retribuir. Agradecer é cedo. Primeiro, terminemos isso. Na rua, ela caminhava devagar, apertando o telefone na mão. Pela primeira vez em 7 anos, alguém no poder havia acreditado nela. Não por piedade, não por protocolos, mas porque naquele processo podre Beloziorov enxergara o reflexo de sua própria dor. A esperança cautelosa que nascia em seu peito se transformava em determinação. Igor estava vivo, algures, sem suspeitar que seu fantasma havia voltado. Mas ela o encontraria. E quando fizesse, cobraria cada segundo dos 7 anos roubados. No vagão, Vanity e Kolya Física a aguardavam. Ao vê-la, entenderam tudo sem palavras. Ele acreditou? Perguntou Vanity. Acreditou. E vai ajudar, respondeu Kolya, filosófico, afastando-se do rádio que consertava. A justiça existe. Só às vezes se esconde nos lugares mais improváveis. Na tela do computador do Major Rodionov, os dados do MVD revelavam um padrão intrigante. Igor Stepanovich Larionov constava como foragido por uma linha de investigação que remontava a... Os registros do Ministério do Interior revelavam um padrão claro. Crimes econômicos em Rostov-Dudon e Krasnodar, sempre com o mesmo modus operandi. Primeiro, o contato com mulheres solitárias e financeiramente estáveis. Depois, a conquista da confiança. Por fim, o acesso aos bens. Helena inclinou-se sobre os documentos, examinando as fotos das vítimas. Todas na faixa dos 40 ou 50 anos, com olhares marcados por uma mistura de tristeza e esperança em um amor tardio. Marina Vetrova, 52 anos, viúva de um empresário. Svetlana Komova, 46 anos, economista divorciada. Lyudmila Panchenko, 51 anos, professora solteira com um apartamento herdado no centro da cidade. O major continuou. Atualmente ele vive em Odinsovo sob o nome de Mikhail Berestov. Alla Viktorovna Serebrianskaya, 49 anos, viúva do vice-diretor de uma fábrica.
Conheceram-se há 6 meses em uma academia. Beloziorov girava uma caneta entre os dedos enquanto o major explicava. Encontramos o rastro por meio de documentos e pegadas digitais. Ela tem um Instagram ativo, dedicado à cachorra, uma Shih Tzu chamada Ala. O perfil é @silverleaf_ala. O major ligou o tablet e abriu a conta. Na tela, fotos sorridentes do casal em restaurantes de luxo. Turandot, Pushkin, Kefir Pushkin. Ala, uma loira alta de cabelo impecavelmente arrumado, vestia roupas de grife. Ao seu lado, Igor, em ternos impecáveis, repetia os mesmos gestos que Helena conhecia há 17 anos. Ele nem mudou as poses, observou ela com amargura, ao ver Igor abraçá-la pela cintura, exatamente como fazia com ela. A inclinação da cabeça nos beijos, o sorriso cativante para a câmera, tudo idêntico. Esquema bem ensaiado, concordou Beloziorov. Por que inventar algo novo se o velho ainda funciona? Helena folheava o feed e via os estágios de uma história que já conhecia. As primeiras fotos tímidas a dois, os jantares românticos, as férias em Antália, as compras conjuntas. Nas últimas imagens, ela irradiava felicidade, exatamente como ela própria, 17 anos antes. Com a autorização judicial, iniciamos a escuta, informou o major. Gravamos algumas conversas reveladoras. Ele tocou a primeira gravação. A voz de Igor era tão familiar que Helena sentiu o peito apertar. Querida, o negócio é arriscado. Preciso de garantias. Estou investindo minhas últimas economias no nosso futuro. E se algo acontecer comigo? Você ficará sem nada. Vamos fazer um testamento. É só uma formalidade. Você é jovem, saudável. A voz de Ala suave e confiante. Mishenka, do que você está falando? Testamento nesta idade? Entenda, tenho dívidas com o banco para expandir a empresa. Se eles souberem que você não tem herdeiros, podem exigir o pagamento antecipado. É procedimento padrão em negócios familiares. Na segunda gravação, Igor falava com um tal Petrovich. O documento tem que ser indistinguível do original. Papel autêntico, carimbo real. Só preciso de um tabelião complacente. Pelo serviço, o preço normal é 50 mil. Faça bem feito, rápido e ganha 100. E na terceira, uma ligação para a mãe. Mamãe, tudo está indo conforme o plano. Daqui a 1 ou 2 meses teremos tudo. Apartamento no centro, carro, casa de campo. E a mulher não vai desconfiar? Mamãe, sou profissional. Ela está apaixonada, disposta a tudo pela felicidade. Helena ouvia e via-se 17 anos atrás. A mesma paixão cega, as mesmas promessas. Só os nomes mudavam. Vamos organizar vigilância, decidiu Beloziorov. Helena Romanovna, você está pronta para vê-lo pessoalmente? Ela assentiu, embora por dentro tudo se contraísse de medo. Encarar o fantasma do próprio passado exigia uma coragem que não sabia se ainda tinha. O condomínio Barvika Hills recebia os com gramados impecáveis e carros de luxo nas garagens. Do carro oficial do Major Rodionov, Helena observava a casa número 47, um sobrado com janelas francesas, jardim com cascata alpina e uma BMW branca na garagem. Às 10 horas, um homem saiu com um Spitz pomeraniano na coleira. Helena o reconheceu instantaneamente, a mesma postura confiante, a cabeça levemente erguida. Só o terno era mais caro, e alguns fios brancos surgiam nas têmporas. Ele caminhava pelo condomínio como um morador respeitado, cumprimentando vizinhos, trocando palavras com o segurança na portaria. Interpretava à perfeição o papel de empresário bem-sucedido, vivendo com sua amada em Moscou. Bom ator, pensou Helena ajustando o binóculo. Quase acreditaria de novo. Após o passeio, Igor foi ao supermercado Azbuka Vusa. Escolheu apenas iguarias, caviar vermelho, salmão, queijos franceses, vinho de milhares de rublos. Pagou com cartão sem hesitar, gastando dinheiro alheio com a naturalidade de um dono. Vive como um rei, comentou o Major Rodionov, à custa das vítimas. Em agosto, porém, o comportamento de Igor mudou. Tornou-se desconfiado, alterava rotas, olhava para trás, verificava se era seguido. Nas conversas com Petrovich, o tom era ansioso. Alguma coisa não está certa. Talvez devêssemos acelerar as coisas. Por que a pressa? Tudo está indo conforme o plano. Não sei. O instinto diz para encerrar logo. Vou fazer um empréstimo de 2 milhões em nome dela, usando a casa como garantia e sumo. O dinheiro dá para começar uma nova vida na Tailândia. Beloziorov entendeu. O tempo estava se esgotando. Na reunião semanal foi direto. Se o perdemos agora, será difícil encontrá-lo de novo. Há centenas como ele pelo país. Novo nome, novos documentos, nova vítima. O que propõe? Perguntou o major. Usar a própria ganância dele. Armamos uma situação com o testamento e o pegamos em flagrante.
Paralelamente, conseguiram contato com Alla Serebrianskaya. Beloziorov ligou fingindo ser um gerente do Serban. Alla Viktorovna, seu companheiro solicitou um grande empréstimo. Poderia confirmar a renda conjunta de vocês? Que empréstimo? Surpreendeu-se ela. Misha não me falou nada. Talvez quisesse surpreendê-la. O crédito é com garantia de imóvel, o seu apartamento. Sem meu consentimento? Pela primeira vez, dúvidas tremularam em sua voz. Beloziorov não insistiu, apenas pediu que fosse ao banco para esclarecimentos. A semente da desconfiança foi plantada, relatou depois. Se ela não estiver completamente cega, começará a fazer perguntas. Helena ouvia as gravações e sentia dor não só por si, mas por Alla. Aquela mulher poderia ser seu próprio reflexo, solitária, sedenta por um amor tardio, disposta a entregar tudo por uma ilusão. Nas conversas, Igor repetia os mesmos truques de 17 anos atrás, os mesmos elogios, as mesmas promessas, os mesmos pedidos de confiança cega. Só que agora Helena via a engrenagem do engodo por trás da cortina. Igor não era apenas um vigarista, era um predador serial, caçando corações femininos com cálculo frio. Seu amor era um roteiro decorado, com réplicas e gestos ensaiados. Sabe o que mais me impressiona? Disse a Beloziorov após outra escuta. Ele é realmente talentoso. Se tivesse usado essas habilidades para algo honesto, poderia ter ido longe. Talentos são muitos, filosofou o investigador. Infelizmente, nem todos servem ao bem. À noite, Helena voltava para o vagão onde Vanity e Kolya Física a aguardavam. Contava-lhes os avanços da operação, como a armadilha se fechava em torno de Igor. E não tem medo de revê-lo? Perguntou Vanity. Tenho, mas não posso evitar. Por 7 anos, ela havia vivido com um fantasma. Agora, era a hora de encarar seu rosto verdadeiro. Certo, apoiou Kolya Física, ajustando os óculos com um gesto que já se tornará familiar. Na física, existe o princípio da incerteza de Heisenberg. Você não pode medir, ao mesmo tempo e com precisão absoluta, a posição e o momento de uma partícula. Mas, para entender a natureza de um fenômeno, a observação é indispensável. Helena sorriu, apesar da tensão. Mesmo nos momentos mais sérios, Kolya encontrava uma analogia física para tudo. Era reconfortante, como se a lógica do universo pudesse, de alguma forma, restaurar a ordem em meio ao caos. A operação chegava ao seu clímax. Igor não desconfiava que cada passo seu era vigiado, que suas palavras eram gravadas, que o fantasma que ele acreditava ter enterrado há 7 anos agora o perseguia, implacável. Em breve, o caçador se tornaria a presa. Amanhã será a conversa decisiva com a notária, anunciou Beloziorov pelo telefone, a voz firme. Estejam prontos. Seu pesadelo está prestes a terminar. 15 de setembro de 2018, 14h30. O escritório notarial Fêmida na Nova Arbat recebia seus clientes com um interior austero e o cheiro característico de couro caro. Atrás de uma mesa maciça de carvalho, sentava-se Helena Viktorovna Samoilova, uma mulher com 3 décadas de profissão, que já vira todos os tipos de ganância e ingenuidade humanas. A porta se abriu, e Igor entrou com a postura confiante de um homem de negócios bem-sucedido, terno italiano, relógio suíço, pasta de couro. A imagem perfeita de um executivo na casa dos 40. Nas mãos, uma pasta com documentos e um envelope que seus dedos nervosos amassavam sem parar. Mikhail Berestov apresentou-se, estendendo o passaporte. Liguei ontem sobre a formalização de um testamento. Helena Viktorovna examinou o documento com atenção, depois pegou as folhas da pasta. O testamento parecia impecável, selo oficial, redação jurídica irrepreensível, assinatura da testadora. Mas seus olhos treinados notaram detalhes que passariam despercebidos a um leigo. A papelada era boa demais. Um momento pediu, ligando o computador. Vou conferir a assinatura no banco de dados. Igor enrijeceu. Seus dedos apertaram o envelope com mais força. Dentro, notas de $100, preparadas para resolver a questão caso fosse necessário. Talvez não valha a pena perder tempo, sugeriu, com um sorriso forçado. O documento está em perfeita ordem. Todas as formalidades foram cumpridas. A notária, porém, era do tipo que não se deixava pressionar. Levantou os olhos severos e apontou para a folha. Isto é uma falsificação. E bem grosseira, aliás. Acha que é a primeira vez que vejo um testamento falso? O sangue esvaiu-se do rosto de Igor, mas ele tentou manter a compostura. Desculpe, Helena Viktorovna, deve haver um engano. Dê outra olhada. Assinaturas podem ser parecidas? O papel não é do tipo usado em 2017, enumerou ela, impassível. O selo está deslocado 2 milímetros à esquerda do padrão.
E acima de tudo, fez uma pausa dramática, eu conhecia pessoalmente Alla Viktorovna Serebrenskaya. Ela nunca assinava com o nome completo. Sempre usava apenas as iniciais. Antes que Igor pudesse reagir, ela estendeu a mão para o telefone. Vou chamar a polícia. Foi então que a porta do escritório se escancarou. 3 homens de terno simples entraram em formação. O Major Rodionov exibiu sua identificação. Igor Stepanovich Larionov, também conhecido como Mikhail Berestov, também conhecido como Alexandr Klimov. Você está preso sob suspeita de fraude em grande escala. Igor virou-se para a porta como se fosse correr, mas o caminho estava bloqueado. Seu rosto assumiu um tom cinzento, de quem vê o chão se abrir sob os pés. Que mal-entendido. Não entendo nada disso. Entenderá na delegacia, cortou Rodionov secamente. Mãos para trás. 1 hora depois, a busca no cottage de Vodensov começou. Alla Serebrenskaya percorria a casa em pânico, sem compreender o que acontecia. Ainda pela manhã, tomara café da manhã com um homem que amava. Agora, peritos criminais arrombavam armários e escaneavam as paredes com equipamentos especiais. O que vocês estão procurando? Perguntou a Beloziorov, a voz trêmula. Misha é uma pessoa honesta. Nunca roubaria nada. Vamos descobrir, respondeu o investigador, lacônico. O esconderijo foi encontrado atrás de um painel falso no quarto. Uma caixinha de cedro, idêntica à que outrora ficava na casa dos pais de Helena. Dentro, embrulhados em tecido de seda, estavam 12 chales de Pavlovsky posa de relíquias de família que Igor jurara ter vendido a colecionadores alemães. Ou seja, não vendeu, murmurou Beloziorov surpreso. Guardava como reserva para um dia difícil, explicou o Major Rodionov. Ou simples avareza. Helena pegou o chale Tsarevna Lebed, aquele mesmo que a mãe lhe mostrava na infância, contando a história da bisavó, Alexandra Vassilievna. A seda ainda conservava o aroma de cedro e lavanda, como se o tempo tivesse parado dentro daquele cofre. São meus chales, sussurrou, os dedos tremendo. Ele não os vendeu. Alla Serebrenskaya observava a cena com os olhos arregalados, como se o mundo em que viverá nos últimos 6 meses desmoronasse em pedaços. O que isso significa? Perguntou, a voz quase inaudível. Beloziorov não teve piedade. Significa que o homem com quem você vivia é um golfinho profissional. E não se chama Mikhail Berestov, mas Igor Larionov, foragido da justiça por vários crimes. Alla afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam entre os dedos, lágrimas de esperança traída, de amor pisoteado, de uma felicidade roubada. O processo arrastou-se por 1 mês. O advogado Semyonov, um jovem arrogante de um escritório caro, tentava desqualificar as provas a cada audiência. Em 2018 já existem programas capazes de criar falsificações convincentes. Argumentava, batendo o punho na mesa. Deepfake permite montar qualquer vídeo. Exigimos uma perícia independente em laboratório especializado. A análise na Neivoscode levou 3 semanas. Cientistas examinaram cada pixel, verificaram reflexos de luz, sincronizaram o áudio com os movimentos labiais. A conclusão foi taxativa. O vídeo é autêntico. Não há vestígios de edição digital. A tecnologia ainda não atingiu esse nível de perfeição, esclareceu o perito. Uma falsificação desse nível exigiria os recursos de um estúdio de Hollywood. Em 15 de outubro marcou-se o confrontamento. A sala de interrogatório era estreita e abafada com cheiro de mofo e sabão barato. Igor sentava-se à mesa de metal, ladeado pelo advogado. Quando Helena entrou, ele empalideceu e desviou o olhar, como se visse um espectro. Você reconhece este homem? Perguntou Beloziorov. Sim, respondeu ela, dominando a emoção. Este é Igor Stepanovich Larionov, meu ex-marido. Ele adotou meu sobrenome após o casamento e passou a se chamar Igor Berektov. Meu cliente não é obrigado a responder, interrompeu o advogado. Deixe-o falar, surpreendeu Igor, com uma voz rouca. Chega de silêncio. Ergueu a cabeça e encarou Helena. Em seu olhar havia cansaço e uma desesperança profunda, a de um homem que chegará ao limite e estava pronto para depor as armas. Sim, sou eu. Igor Stepanovich Larionov. Em 2011, encenei minha própria morte. Por quê? Ele hesitou, procurando as palavras. Depois falou rápido como se uma represa tivesse se rompido. Você não entenderia. Você nasceu com uma colher de prata na boca. Mansão no centro de Moscou. Coleção de antiques. Diplomada pela MGU. Eu, comunalca na periferia. Mãe faxineira. Pai, nem sei quem é. Sua voz foi ficando mais alta, carregada de uma raiva antiga e ressentimento contido. Na escola riam de mim. Sapatos baratos. Casaco de segunda mão.
enquanto seus amigos de colégio usavam marcas importadas. Não entrei na universidade, não tinha dinheiro. Fui trabalhar em uma fábrica, depois comecei a vender coisas no mercado. Isso não justifica o crime, objetou Helena. Acha que foi fácil aguentar seu ar intelectualoide? Ele se inclinou para frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Mia, isso é do século XV. Cuidado. Como se eu fosse um bárbaro na sua casa. Sempre me senti um intruso. Nunca tratei você com superioridade, ela retrucou ferida. Não? Ele riu, amargo. E aquele jantar quando suas amigas vieram? Lembra como? Me apresentaram. Meu marido vende coisas no mercado, mas é muito inteligente. Como um cachorro treinado que faz truques para impressionar. Ele imitou, com voz aguda, o tom condescendente das amigas dela. Helena reviviu aquela cena distante. Era verdade, algo parecido havia acontecido, mas na época lhe pareceu que estava protegendo o marido de possíveis zombarias. Por que precisava me expor assim? Perguntou a voz trêmula de contenção. Poderia simplesmente ter se divorciado. E ficar sem nada? Ele riu seco. Trabalhei 5 anos em você, Helena. 5 anos fingindo ser um marido apaixonado. 5 anos pagando minha dívida. Os dedos dele tamborilaram na mesa, como se calculassem um balanço. Desde o dia do casamento até minha primeira traição. Conta aí, não foi um bom investimento? Ela fez as contas mentalmente. Sim, mais ou menos aquele intervalo. Então até o amor, se é que algum dia existira, fora apenas um papel, um número na planilha de sua vingança. E as outras mulheres? Alina Serebrianskaya, todas as demais? O que as outras? Ele deu de ombros como se falasse de transações comerciais. Cada uma recebeu pelo que pagou. A ilusão de amor, de cuidado, de atenção. Um sorriso torto. Sou um bom ator. O que fazer? A porta do gabinete abriu-se e 2 policiais conduziram uma mulher pequena, curvada pelo peso dos anos. Nina Sergeyevna Larionova, mãe de Igor. Seu casaco desbotado, de corte antiquado, parecia ter sido comprado em outra era. Ao ver o filho, seus olhos encheram-se de lágrimas. Mishenka, meu filho, o que você fez? A voz quebrou. Eu me esforcei tanto para que você vivesse como gente decente. Você sabia que seu filho simulou a própria morte? Beloziorov cruzou os braços. Não. A velha negou com a cabeça, assustada. Ele disse que a esposa o maltratava, queria expulsá-lo de casa. Pensei, nosso tempo os divórcios são complicados, tem que dividir os bens. Ela engoliu em seco. Falei com o investigador Zuiel para ajudá-lo. Só isso. Em que exatamente Zuiel deveria ajudar? Insistiu o delegado. Não sei. Mishenka disse para fazer tudo direitinho para que a casa ficasse com ele. Achei que fosse legal. Nina Sergeyevna olhou para Helena, os olhos cheios de culpa. Perdoe esta velha tola, menina. Eu só queria o melhor para meu filho. Pensava que ele é que estava sendo injustiçado. Helena observou aquela mulher frágil, cujas mãos nodosas contavam décadas de trabalho braçal, cujo casaco guardava o cheiro de apartamentos alugados e economias de uma vida inteira. Não sentiu raiva, mas uma dor aguda, como se visse o mecanismo por trás da tragédia. O amor de mãe, quando cego, pode se tornar a arma mais destrutiva. Quanto você pagou a Zuiel? Beloziorov anotava no processo. 30.000, a voz da velha foi um sussurro. Todas as minhas economias. 2 anos juntando a aposentadoria. Igor permaneceu imóvel, a cabeça baixa. Pela primeira vez, Helena não viu nele um predador, mas um homem quebrado, produto de um sistema que ensina a dividir o mundo entre nossos e estranhos, entre quem merece e quem deve roubar para ter compreender, porém, não era perdoar. Atrás de suas inseguranças havia vidas destruídas, a dela, a de Alina Serebrianskaya, a de outras mulheres que acreditaram em um sentimento tardio, em um carinho que nunca existira. Tem algo a acrescentar? Beloziorov fechou a pasta. Igor levantou os olhos, fixando-os em Helena. Não pedi perdão às outras. Não vou pedir a você. Uma pausa. Não foi por ódio. Foi por inveja. Sua voz soou áspera. Quis o que você teve desde sempre. Uma casa, posição, a certeza de que amanhã não faltará comida. E o amor? Ela perguntou, quase sem ar. Algo foi real. Ele hesitou. Depois, com uma honestidade que doía. Não sei. Talvez no começo. Mas depois tudo se misturou. Cálculo, hábito, teatro. Sacudiu a cabeça. Já não dá para separar o que era verdade do que era mentira. A confrontação terminou. Igor se levantou, e o guarda colocou-lhe as algemas. Ao passar por Helena, deteve-se por um instante. Ah, sim, seu tom era o mesmo, irônico, calculado. Os chales são lindos. Uma pena ter que vendê-los. Foram suas últimas palavras para ela.
Até no fim, permaneceu fiel a si mesmo, cínico, pragmático, incapaz de um arrependimento que não fosse interesseiro. Helena assistiu ao seu afastamento e sentiu um vazio. 17 anos de vida. 7 anos de prisão. Tudo por uma coleção de chales antigos e um casarão no centro de Moscou. Que preço absurdo e terrível, por uma ilusão de amor. Tribunal da cidade de Moscou. Sala 15. Novembro de 2018. A juíza Krasnova lia a sentença com voz monótona, cada sílaba caindo no silêncio como uma pedra no fundo de um poço. O acusado Larionov, Igor Stepanovich, é declarado culpado pelos crimes previstos nos artigos 159, fraude, 303, falsificação de documentos e 309, simulação de crime do Código Penal da Federação Russa, sendo condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Igor permaneceu de pé atrás do vidro, os olhos fixos no chão. As mãos cruzadas nas costas tremiam levemente. Um homem que finalmente aceitara o peso de suas escolhas. Larionova, Nina Sergeyevna, a juíza voltou-se para a velha no primeiro banco, declarada culpada por cumplicidade, considerando a idade, o estado de saúde e o arrependimento sincero, recebe 3 anos de prisão suspensos. Nina Sergeyevna cobriu o rosto com um lenço surrado. Quando a sala começou a esvaziar, aproximou-se de Helena, as mãos estendidas em súplica. Perdoe esta idiota, Lenosha. Perdoe uma velha que não soube distinguir o bem do mal. Seus dedos, marcados por veias azuladas e calos, tremiam. Tenho 72 anos, e ainda não entendo onde errei. Helena segurou aquelas mãos que por meio século, esfolaram-se lavando pisos alheios para dar ao filho um futuro que ele jamais mereceu. Você quis o bem, disse a voz embargada. O crime é quando se faz o mal de propósito. Mas o amor de mãe, mesmo quando cego, não pode ser crime. A velha balançou a cabeça, e naquele gesto havia o peso de uma vida inteira de ilusões. Michenka me contou por anos como você era arrogante, inacessível. Um suspiro trêmulo. Agora vejo, até nisso ele me enganou. Um mês depois, chegou a reabilitação oficial, um documento timbrado que declarava: Mironova, Helena Romanovna, é reconhecida inocente das acusações que lhe foram imputadas, com direito à restituição total de seus bens, indenização por prisão injusta no valor de 2.800.000 rublos e reparação moral. Os números não devolviam os anos perdidos, mas ofereciam uma chance, recomeçar. O casarão em Zamosvorechia recebeu com o cheiro de abandono. 7 anos sob domínio alheio haviam deixado marcas. Mofo nas paredes da sala de jantar, manchas amareladas no teto do quarto, fios elétricos pendurados como tripas de um corpo dissecado. Vorontsov, o empresário que o ocupará, soubera lucrar, mas não cuidar de uma casa do século XIX. Aqui não dá para morar, sentenciou o mestre de obras após a inspeção. A fiação precisa ser trocada, o aquecimento também. O telhado está ruindo. Fez uma conta rápida. 1,5 milhão no mínimo. Helena segurou entre os dedos um dos chales mais valiosos da coleção, as estações russas 1840. A seda brilhava à luz fraca do inverno, cada fio uma obra de arte tecida por mãos há muito apagadas pela história. Peço perdão por vendê-lo, murmurou, como se falasse a bisavó Alexandra Vassilievna. Mas a casa é mais importante. O antiquário Gelos avaliou a peça em 350.000 rublos. Juntamente com a indenização do Estado, o dinheiro seria suficiente para o reparo. Na primavera de 2019, a casa renasceu. Pedreiros refaziam as paredes, eletricistas puxavam nova fiação, estucadores restauravam os detalhes da moldura. Helena supervisionava cada etapa, decidida. Ali não seria apenas uma residência, mas um lar. No porão, instalou a oficina Fios do Tempo. Vanes, com suas mãos calejadas de construção, revelou-se um mestre na marcenaria, esculpindo molduras para os tecidos antigos com uma delicadeza inesperada. Kolya, o físico, cuidava da parte técnica e negociava com clientes. Sua erudição e eloquência impressionavam até os cuidadores de museus. Professor Nikolai Dmitrievich apresentava-se ao telefone, e não era mentira. Em essência, nunca deixará de sê-lo. O primeiro contrato veio do Museu Histórico do Estado, a restauração de Pokrovsk e véus litúrgicos do século XV. Um trabalho de ourivesaria onde cada ponto, cada linha, carregava séculos de fé e arte. Cada ponto era um sopro de vida renovada. Helena inclinava-se sobre o tecido antigo sob a luz intensa da lâmpada, usando lupa e agulhas tão finas que pareciam fios de aranha. Não era apenas trabalho, era um diálogo silencioso com as artesãs que 5 séculos antes haviam bordado aqueles mesmos padrões com mãos tão hábeis quanto as suas. Aos poucos, os fios se entrelaçavam não só na tela, mas também em sua própria história,
costurando o passado ao presente. Com Andrei Beloziorov, as coisas fluíram sem pressa. Ambos carregavam cicatrizes, ele, a perda da esposa, ela, os anos roubados entre grades. Encontravam-se em teatros, passeavam por museus, falavam de livros e de restaurações como quem explora um território desconhecido, mas promissor. Cada gesto era medido, cada palavra pesada, não por desconfiança, mas pelo receio de que a fragilidade daquele recomeço se quebrasse ao primeiro descuido. A filha de Andrei, Ekaterina, estudante do 4º ano de Direito na MGU, recebeu Helena com a desconfiança inflamada dos 20 anos. Pai, essa tia veio de novo? Perguntava depois de cada visita, com o tom ácido de quem protege uma memória sagrada. Falta dinheiro a ela, ou quê? Kátia, não diga bobagens. Helena Romanovna é uma boa pessoa. Ah, boa. Conheço bem esse tipo de boa, ponto. Mas o gelo, como toda coisa rígida, cede com o tempo. Helena não forçou nada, não tentou ocupar um lugar que não era seu. Limitou-se a estar presente quando Kátia precisava de ajuda com a monografia ou de um conselho feminino sobre como se vestir para a primeira entrevista de emprego. O casamento aconteceu no verão de 2020, discreto como tudo na vida deles, uma cerimônia íntima no ZAC Omovnikov. Vanil e Kolya, o físico, foram padrinhos engomados em seus melhores ternos. Kátia apareceu de branco e pela primeira vez chamou Helena de mamãe. Papai está feliz, murmurou depois da cerimônia, com uma surpresa que soava quase como alívio. Há muito não via assim. O mais difícil, porém, ainda estava por vir. Outono de 2021. Rua tranquila em Podolsk, casinhas particulares. A família Jukov criava Ania de 9 anos, havia 7 anos. Para eles, ela era filha de sangue. Para ela, eram os únicos pais que lembrava. Helena parou diante do portão com um buquê de ásteres e um livro de contos de Pushkin. As mãos tremiam. Como explicar a uma criança que sua mãe verdadeira esteve todos aqueles anos atrás das grades? Ania apareceu no corredor. Menina séria, de olhos castanhos iguais aos de Helena, desconfiada. Observou a estranha que chorava sem motivo. Por que você demorou tanto para vir? Foi a primeira pergunta. Não pude. Não me deixavam. E agora pode? Agora posso. Helena passou a visitar a filha nos fins de semana. Mostrava a Ania fotografias antigas, falava da bisavó Alexandra Vassilievna, dos chales, da história da família. Ensinou-lhe os primeiros passos da restauração, como desdobrar com cuidado as pregas de um tecido antigo, como identificar a idade de uma seda pelo entrelaçamento dos fios. Ania, a princípio calada, começou a fazer perguntas. Você realmente não matou ninguém? Não matei, Aneca. E meu pai de verdade, eu vou conhecer um dia? Não, minha filha. Seu pai era um homem ruim. Por que eu tenho 2 mães? Porque você é muito amada. Pela tia Marina, por mim. A aceitação veio depois de 6 meses de encontros regulares. Ania disse aos pais adotivos, quero morar com a mamãe Lena. Ela é boa, e a casa dela é bonita. O processo de reintegração levou mais 1 ano. Entrevistas com psicólogos, a comissão de tutela, audiências judiciais. Mas em 2023, aos 11 anos, Ania mudou-se para o solar em Zamosvorechi. E na primavera daquele mesmo ano aconteceu o milagre. Aos 46 anos, Helena deu à luz Roman, nomeado em homenagem ao avô engenheiro. Um menino saudável de 3,4 kg que se tornou a alegria da casa. Kátia, já promotora, derretia-se. Mãe, posso convidar as amigas para mostrar o irmãozinho? Elas vão morrer de inveja. Verão de 2025. Noite no Jardim do Solar, sob a macieira centenária. Ania, agora com 12 anos, ensina Roman, de 2, a distinguir cores, mostrando-lhe pétalas de flores. Kátia folheia os autos de um processo, especializou-se em reabilitar condenados injustamente. Andrei, em sua poltrona de vime, lê o Camirsante enquanto espreita as crianças de canto de olho. Dentro de casa, a luz quente ilumina a coleção de chales restaurados e as fotografias da família, antigas e novas, lado a lado. Helena trabalha na oficina com uma peça excepcional. Um Platok das estações do ano, de 1860, do acervo da Galeria Tretiakov. Cada ponto é uma conversa com as mestras do passado, um fio que reconecta tempos interrompidos. Ela põe a agulha de lado e sai ao jardim. Roman estende os bracinhos gordinhos. Mamãe dá, estou aqui, filho. O senhor tira, mas recompensa com juros, ecoam na memória as palavras de sua mãe. Helena observa sua família tão diversa, feita de fragmentos de destinos distintos, mas agora um todo indivisível. Ania, mostre ao Romaninho a flor vermelha, pede. A menina colhe um tulipa escarlate da cerca. Olha, Romocha, isto é vermelho. Vermelho como o vestido da mamãe naquela foto antiga. Vermelho,
Repete o pequeno, esticando os dedos para a pétala. Kátia levanta os olhos dos papéis. A luz dourada do entardecer acentua seu rosto, e Helena vê nela o reflexo de Andrei, a mesma teimosia, a mesma sede de justiça. Mãe, amanhã vou ao arquivo. Resgatei um processo de 2003, clara manipulação de provas. Uma mulher cumpriu 8 anos por nada. Não se esqueça de comer, leve o termo com chá. Andrei dobra o jornal. Seu olhar amacia ao contemplar aquela cena de felicidade doméstica conquistada a um preço tão alto. Lembra, Lena, do nosso primeiro encontro? Você sentada no meu escritório, encolhida, como se esperasse mais um golpe do destino. Lembro. Achava que tudo havia acabado, e era só o começo. O círculo se fechará. A casa antiga voltará a ser um lar. A beleza secular, sobrevivente de séculos, ganhava nova vida em mãos cuidadosas, assim como Helena, que atravessara a dor e a traição, mas preservara a capacidade de amar e perdoar. Na parede da oficina, uma pequena iconografia de São Nicolau, o taumaturgo presente de Vera, sua companheira de cela. Todas as manhãs, Helena acendia uma vela diante dela e murmurava palavras simples de gratidão. Não por ter evitado o sofrimento veio, mas por ter encontrado forças para atravessá-lo e permanecer humana. Do lado de fora, Moscou ruía, indiferente e imensa. Mas ali, entre aquelas paredes, reinavam calor e paz. Não restauravam apenas tecidos antigos, restauravam a fé em que a justiça, às vezes, apenas leva tempo para encontrar o caminho.